Agora. Tinha Agora esquecido. volta. Então, ó, letra D, tá? Vamos agora, então, na aula passada a gente resolveu a décima, resolveu a 11ª, a 12ª, vamos para a A 14ª. gente parou na 12ª. Vamos para a 14ª. E a 13ª? Ah, tá aqui a 13ª, né? A 13ª, ela está conectada com a 12ª. O que vocês marcaram na 12ª? O que a gente marcou na 12ª? Ativa. Ativa, né? Imunidade ativa. E o Foi. que pergunta a 13ª? Baseado na resposta da questão anterior, há desenvolvimento de memória imunológica após a administração de uma vacina? Bem simples essa pergunta, né? Acho que sim. O que vocês acham? Acho que sim. Leonardo? Sim. Sim, né? Helena? Bem simples. Sim, né? Então, quando a gente fala de imunidade ativa, lembra, na imunidade ativa, o maior exemplo são as vacinas. A vacina, ela é composta pelo antígeno, tá? Então, quando a gente é vacinado, a gente se expõe a esse antígeno e ele ativa uma resposta imunológica humoral, né? Através da produção de anticorpos, tá? E isso estimula especificidade, né? Então, na imunidade ativa, ela é específica, ou seja, os anticorpos produzidos serão específicos ao antígeno presente na vacina, tá? E, ao mesmo tempo, produz também o quê? Células de memória. Se temos células de memória, nós temos memória imunológica. Então, é por isso que quando a gente se vacina, a gente tem uma imunidade protetora durante algum tempo. Obviamente que varia de vacina para vacina esse tempo. O da gripe, por exemplo, na última aula eu estou explicando isso melhor, devido às constantes mutações do vírus, essa vacina não consegue ter uma imunidade protetora durante muito tempo. Tá? Então, por isso que ano a ano a gente tem que estar vacinando, tem que se vacinar. Tá certo? Entendido a 13ª? Sim. Sim, né? 14ª. A 14ª tem uma figura aí, né? O que mostra essa figura? Essa figura esquemática aí mostra uma reação imunológica humoral em dois momentos, né? Que é uma resposta primária e uma resposta secundária, tá? Aí ele coloca dois clones de linfócitos B, né? Um clone que é roxo e um clone na cor verde. Estão acompanhando? Sim. Sim. O clone roxo, ele é específico para o antígeno X, tá? E o clone verde é específico para o antígeno Y, tá? Então, vamos para a figura aqui. No eixo vertical, nós temos o título sérico de anticorpos. Traduzindo, é a concentração de anticorpos produzida. Qual foi essa concentração? Tá? E no eixo da horizontal, nós temos as semanas. Ou seja, ele vai avaliar aí nessa figura qual a concentração de anticorpos durante as semanas após a infecção. Sacaram? Entenderam?
Sim. Então, num primeiro momento aí, o que a gente visualiza? Que o indivíduo ele foi exposto ao antígeno X, né? Então, ele foi exposto ao antígeno X. Se ele for exposto ao antígeno X, qual clone ele vai selecionar para esse contexto aí? O clone verde ou o clone roxo? Hein? Alguém arrisca? Ó, se ele for exposto ao antígeno X, ele vai selecionar o clone roxo, né? Que aqui ele está colocando como célula B virgem. Então, essa célula B virgem é aquela célula B naive, né? Então, esse clone será selecionado de forma específica. Lembra que ele vai expandir, né? Então, expansão clonal, tá? Essa expansão clonal quer dizer proliferação, mitose, tá? Até que ele vai se transformar em plasmócito. Esse plasmócito vai produzir anticorpos, produzir e secretar anticorpos. E a concentração desses anticorpos vai atingir um nível máximo, tá? Que na figura aqui foi por volta de 2 semanas após o estímulo. Estão acompanhando? Então, onde está escrito Sim. aí? Resposta anti-X primária. Pode ver que essa resposta ela atinge o seu ponto máximo na segunda semana após exposição ao antígeno. Tá? Após atingir esse valor máximo, vejam que começa a decair a produção de anticorpos, né? Então, essa produção de anticorpos começa a decair, tá? E são geradas células B de memória. Essas células B ficarão ali estocadas no organismo, esperando uma segunda exposição. Deu para acompanhar aí, pessoal? Sim. Então, isso aqui foi uma resposta primária, tá? Essa resposta primária foi direcionada ao antígeno X, tá? Aí vejo que no segundo momento agora, o indivíduo ele foi exposto ao antígeno X e ao antígeno Y, né? Se ele for exposto ao antígeno X, ele vai selecionar o clone roxo, né? Se ele for exposto ao antígeno Y, ele vai selecionar o clone verde, tá? Mas vejam que há uma diferença na concentração de anticorpos após essa segunda exposição, tá? Eu pergunto para vocês, na figura, qual linfócito B produziu mais anticorpo? O roxo ou o verde? Hein? O roxo? O roxo, né? Onde está escrito aí? Resposta Resposta anti-X secundária. secundária. Por que que houve uma maior produção de anticorpos por essa resposta secundária? Hein? Por conta das células B de memória? Exatamente, porque já houve
uma exposição prévia ao antígeno X, não é isso? Essa exposição levou à formação de células B de memória. Então, quando ele se expôs uma segunda vez, imediatamente essas células B de memória, elas vão produzir uma grande concentração de anticorpos. E vejam que essa elevação de anticorpos, ela é bem mais rápida, do que a primeira exposição, tá? Então, numa resposta secundária, essa resposta vai ser mais potente. Quando eu falo mais potente, é porque vai ter uma maior concentração de anticorpos, tá? E ela vai ser mais rápida, tá? Porque devido à presença das células B de memória. Agora, quando a gente olha para o antígeno Y, a resposta que foi direcionada ao antígeno Y, ela foi menor. Por que ela foi menor? Hein? Porque ela ainda é primária. Oi, Leonardo. Diga, Leonardo. Por conta de ser ainda o primeiro contato dela ou não? Exatamente, porque aqui foi uma resposta primária, né? Foi o primeiro contato, foi a primeira exposição, tá? Então, como foi a primeira exposição, não temos células B de memória. Logo, essa resposta ela é menos potente e ela é menos rápida, tá? Ficou claro aí essa figura? Ficou clara essa figura para vocês? Sim. Aí, vamos para a questão. Baseado na figura abaixo, quais características da imunidade adaptativa podemos identificar? Marque a alternativa correta. O que vocês marcariam aí? Vamos para a letra B. Memória imunológica e não reatividade ao próprio. É essa a alternativa correta? Não. Não. Por quê? Nessa figura aí, temos exemplo de memória imunológica? Sim. Sim. Mas fala alguma coisa de não reatividade ao próprio? Não. Não. Não, né? É a letra A, então. Exatamente. Então, a alternativa correta seria a letra A. O que que fala a letra A? Memória imunológica. Temos nessa figura? Sim. Tá? Sim. Temos especificidade nessa figura? Sim. Também, quando ele coloca aqui que a célula B roxa, na cor roxa, é específica para o antígeno X. E a célula B verde é específica para o antígeno Y. Então, isso é especificidade. Então, nessa questão, nessa figura, melhor dizendo, a gente observa essas duas características, memória imunológica e especificidade. Tá? A letra D, aí vamos comentar as outras. Deu para entender, pessoal, essa questão? Por que a letra A? Deu para entender? Deu. E a letra D? Por que não seria a letra D? Temos especificidade, mas ela coloca como resposta lenta. Tá? Na verdade, quando a gente tem uma segunda exposição, a resposta é até mais rápida. Né? É uma resposta rápida. E a letra E, por que não é a letra E? Devido à presença da característica não reatividade ao próprio. Tá? Então, ficou bem claro para vocês o que é memória, o que é especificidade no contexto dessa figura.
Sim ou não? Sim. 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 Então, vamos para a 15ª. O que diz a 15ª aí? A resposta imune adaptativa baseia-se no reconhecimento e resposta específica contra diferentes antígenos. Marque a alternativa referente à sua subdivisão. Bem fácil. É o tipo de, na verdade, é o tipo de questão que eu só coloco mesmo em exercício, porque na prova ela é muito direta. Eu não cobro dessa forma na prova, tá? Qual alternativa vocês marcariam? A B. Letra D? B. B de B? bola. Alguém mais? Josiane, Leonardo, Helena? A B. A B. Também acho que é a B, professor. Né? Exatamente. É a alternativa B, né? Quando eu falo em imunidade adaptativa ou adquirida, também conhecida, eu lembro que ela tem dois braços, né? Nessa última aula que eu postei, essa teórica, eu até comento, acho que é no segundo slide ou no primeiro slide. Acho que é no primeiro slide. Eu deixo isso bem claro, só para relembrar mesmo. Apesar dela ser da moral, eu puxo uma seta e enfatizo que, quando eu lembro da adaptativa, eu lembro desses dois braços, né? A resposta imune celular, tá? A celular, ela é representada pelo linfócito T, tá? E a resposta imune humoral, tá? Que ela é representada pelos linfócitos B, tá? Então, a alternativa correta aí seria a letra B, B de celular bola. e humoral. E. Dúvidas aí nessa questão? Não. Aí, lembrando que a imunologia tem uma grande divisão, né? Qual é essa grande divisão? Inata ou adaptativa. E a adaptativa subdivide em humoral e celular. Tá? Então, se eu puder resumir a imunidade, a imunologia, de uma forma bem resumida mesmo, é esse o esquema. Tá? Dúvidas? Não. 16ª. Dentre as células da imunidade adaptativa, temos os linfócitos B, responsáveis pela produção de anticorpos, conhecida como imunidade humoral. Marque a alternativa que não corresponde a uma função efetora da imunidade mediada por anticorpos. O que vocês marcariam aí? Letra D. D. A D de dado. Quem mais? D. D. Josiane. D de dado. E Ana. A D de dado. Leonardo. Eu vou com o povo. Letra D, não é isso? Então, neutralização de micro-organismos é. Ativação do sistema complemento é. Citotoxicidade celular mediada por anticorpos é. E a opsonização e fagocitose também é. Então, só pode ser a letra D, supressão da resposta imunológica. Essa supressão da resposta imunológica, eu ainda vou comentar para vocês para a segunda verificação. É uma célula específica que ela é responsável por suprimir a resposta imunológica, tá? Então, essa alternativa não tem nada a ver com a imunidade humoral, tá? Enfatizando um negocinho aí, ó. Lembra que eu falei hoje, no começo da correção, que
Quando eu penso em mecanismos efetores da imunidade humoral, eu tenho que lembrar da região FAB ou FC do anticorpo. Falei logo no começo. FAB ou FC? A efetora é FC. Oi? A efetora é FC. FC, né? Beleza. Lembrou de função efetora do anticorpo, lembra da região FC do anticorpo. Tá? Só que, dentre essas 4 funções efetoras, tem uma que, na verdade, ela não é exercida pela região FC, e sim pela região FAB. Qual é delas? Então, ó, neutralização de micro-organismo, ativação do sistema complemento, citotoxicidade celular e opsonização e fagocitose, qual dessas 4 aí não é exercida pela região FC do anticorpo, e sim pela região FAB? Alguém arrisca? A citotoxicidade. É a neutralização, tá? Neutralização de micro-organismos e toxina. Tá? Por quê? Porque quando eu falo de neutralização, o que é a neutralização? É quando o anticorpo se liga ao antígeno, né? Aí ele neutraliza. Só que quando o anticorpo se liga ao antígeno, ele vai se ligar pela região FAB, que é aquela região variável, hipervariável, que se liga de forma específica ao antígeno. Então, vocês podem colocar aí do lado. A neutralização de micro-organismos e toxinas, ela se dá pela região FAB do anticorpo. As outras 3 é a região FC. Deu para entender ou não? Pode repetir? Deu sim. Oi? Pode Novamente. repetir? Neutralização de A micro-organismos. neutralização. Micro-organismo é um antígeno? Toxina é um antígeno? É, né? E o que eu falei para vocês na aula de anticorpos? Que o anticorpo se liga ao antígeno pela região FAB, né? Então, se o anticorpo se liga ao antígeno pela região FAB, ele vai neutralizar o micro-organismo ou neutralizar a toxina por essa região FAB, tá? Então, vocês podem escrever aí, ó, do lado dessa letra A aí, da neutralização de micro-organismos e toxinas. Vocês podem colocar: a neutralização de micro-organismos e toxinas se dá pela região FAB do anticorpo. Ela ocorre pela região FAB do anticorpo. As outras 3 funções efetoras ocorrem pela região FC. Ativação do sistema complemento é FC, citotoxicidade é FC, opsonização e fagocitose é FC. Ficou claro? Sim. Preciso do feedback de vocês. Deu para entender? Deu. Deu. Ok. Tá? Então, vamos para a 17ª. O que diz a 17ª? O sistema imunológico, também conhecido como sistema imunitário ou sistema imune, é o sistema responsável por combater os micro-organismos invasores. O sistema imunológico constitui-se de certos tipos de leucócitos,
principalmente linfócitos, e também por órgãos onde ocorre a formação, amadurecimento e multiplicação desses leucócitos. Marque a alternativa correspondente aos órgãos responsáveis pelo processo de amadurecimento dos linfócitos, transformando-os em células efetoras de memória. Letra D de dado. Letra D. 15. D de Letra D? O que vocês acham? É a letra D ou a letra E? É a letra D, né, pessoal? Lembra? Quando eu falo em órgãos linfóides, lembra os primários e os secundários, né? Primários, medula óssea e timo, secundários, linfonodos e baço. Na questão, quando ele fala assim, ó, amadurecimento dos linfócitos, transformando-os em células efetoras e de memória, esse processo aí, em que as células se transformam em efetoras e de memória, esses dois processos, eles só ocorrem após a apresentação do antígeno. Vocês podem até botar uma seta aí, ó. Células efetoras e de memória. Vocês podem grifar, tá? Puxar uma seta e colocar a apresentação de antígeno. Tá? Então, a célula só se torna efetora ou de memória quando ela for apresentada ao antígeno. Tá? Isso ocorre onde? Nos linfonodos e no baço. Então, por isso é a letra D. Deu para entender ou não? deu. Deu? Uhum. 18ª. A imunidade inata representa uma resposta rápida e estereotipada a um número grande, mas limitado de estímulos. Como saber quando desencadear uma resposta imune? Marque a alternativa correspondente às moléculas que serão reconhecidas por fagócitos, desencadeando a resposta imune. Quais são essas moléculas? Estou falando agora de inata. Quando eu falo de inata, eu tenho que lembrar daquelas moléculas que eu falei para vocês, que são aquelas moléculas presentes no patógeno, são moléculas presentes no patógeno, que elas são o quê? Conservadas, né? Os O pumps. que eu quero dizer com conservadas? Que elas não mudaram ao longo do tempo, ou mudaram muito pouco ao longo do tempo. Que moléculas são essas? Os pumps. São os PAMPs, né? Padrões moleculares associados ao patógeno. Então, como diz o nome, são moléculas padrões do patógeno. Tá? Que é bem clássico, são os LPS, né? Os lipopolissacarídeos. Mas temos, por exemplo, outras proteínas, como a flagelina, ácidos nucleicos, DNA ou RNA, no caso de vírus. Né? Então, são os PAMPs, são aquelas moléculas padrões do patógeno. E qual é o receptor que reconhece esses PAMPs?
Dentre eles, o receptor Toll-like, que é a letra B aí. O que diz a letra B? Receptor Toll-like. Esse receptor Toll, ele reconhece PAMP. Onde nós temos esse receptor Toll? Neutrófilos, macrófagos, células dendríticas. Tá? Então, esses receptores se ligam e reconhecem esses PAMPs. Tá certo? Dúvidas aí nessa questão? Décima nona. O que diz a décima nona? Desde o surgimento da gripe suína, vacinas têm sido desenvolvidas na tentativa de estabelecer um método de proteção para a população. Assim, a alternativa que apresenta o mecanismo clássico de imunização em que se baseiam as vacinas. Qual alternativa vocês marcariam? De cara, quais alternativas vocês já tirariam daí? Não marcariam, de cara. Não. A letra A, A letra A, a letra C, a letra E. a letra A, a letra D, Não. Perdão. Não, peraí. de Não cara. marcaria a assim, letra olhando, A e a essa letra, daqui a letra D. A e a D. é a letra A e a letra D, né? Por quê? Porque a letra, tanto na letra A quanto na letra D, ele já vem dizendo que é imunidade passiva, né? E quando a gente lembra de vacina, a gente sabe que a imunidade ela é ativa, né? Então ficariam somente a letra B, C e E. Qual vocês marcariam? Que é a B. Mecanismo quando controlando a Letra? de antígeno. A B. Letra B. O que diz a letra B? Imunização ativa, mecanismo segundo o qual se introduz uma pequena quantidade de antígeno no organismo para a produção de anticorpo. É isso? É exatamente essa a questão, né? Então, tu coloca o antígeno, a vacina ela é composta pelo antígeno e tu vais produzir anticorpo específico para esse antígeno, tá? Por que não seria a letra C? O que tem de errado na letra C? Não é anticorpo, é antígeno. Porque na letra C, ele diz que se introduz o quê? Grande quantidade de anticorpos, tá? No organismo. Na verdade, isso é um soro, isso não é vacina, isso é soro e não vacina. No soro é que tu introduz grandes quantidades de anticorpos no paciente. E por que não é a letra E? O que está errado na letra E? Ele diz que se inocula o complexo antígeno-anticorpo. Tá? Então, ele diz que na vacina já tem o antígeno e o anticorpo e isso vai ser administrado no organismo do indivíduo para combater uma infecção. Nada a ver. Tá? Então, a alternativa correta é a letra B. Tá? Galera, eu vou parando por aqui. Tá? Eu vou entrar com a outra sub da outra turma. Tá? Eu pergunto para vocês, e aí? Muitas dúvidas ou deu para entender? Não, Deu para entender, professor. Deu? Fora a parte que falhou. Oi? Fora a parte que falhou, mas deu para entender, sim. Sim. Então, como eu sempre estou enfatizando, esse exercício está baseado na prova de vocês, tá? Então, é algo semelhante. É mais ou menos nesse contexto.
tem mais a ver, como eu falei, da primeira até a 9ª questão. São questões típicas como eu cobro na prova para vocês. Tá? Querem perguntar alguma coisa? Ok. A próxima, o que eu comento aqui para vocês, para finalizar, é para vocês visualizar, tentarem visualizar a aula, tá? Visualizar pelo menos de um pouquinho, de pouco em pouco. Tá? Isso. Tá? Vocês anotem Ok. essa dúvida para quando tiver a live, vocês perguntarem para mim. Tá? Aí eu vou responder. Uhum. Tá certo? Tá Então, bom. Tá certo, professor. quando vocês Obrigada, tá, professor? diga, Obrigada, professor. de nada. Fiquem bem. Obrigada. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.